Olá, meus queridos e minhas queridas alunas e alunos. Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula Aprender e Estudar em Casa. Como sabem, sou Adérito Afonso, o vosso professor de matemática do 12º ano de escolaridade. Como vão os estudos? Tudo bem? Fizeram trabalho de casa? Isso, muito bem. Então, antes de começarmos, vamos lembrar que nós vimos na aula passada. Alguém sabe dizer o quê? Isso mesmo. Vimos limite de uma sucessão, sua definição, não é? Simbólica, e também falamos de infinitésimo, não é? Então, na nossa aula de hoje, nós vamos continuar a falar de limite, vamos falar de sucessões convergentes, né? Também vamos ver alguns teoremas de sucessões convergentes e também vamos falar de sucessões divergentes. Então, comecemos com sucessão convergente, ou seja, com a definição de uma sucessão convergente. Então, o que é uma sucessão convergente? Então, uma sucessão diz-se convergente quando o seu limite for um número real A. Ou seja, dizemos então que essa sucessão tende para A, ou converge para A, ou tem por limite o número real A. Se uma sucessão não é convergente, ela diz então divergente, não é? Então vejamos o exemplo. Portanto, a nossa sucessão, o índice n igual a 3n menos 1 sobre n mais 2, né? Que vimos na aula passada, né? Que o seu limite é 3. Então, como o seu limite é um número real, ela é convergente, não é? De acordo com a definição. Basta o limite for número real, ou seja, uma constante real, então ela é convergente, nesse caso, no nosso exemplo. Vejamos agora alguns teoremas sobre sucessões convergentes. Então vejamos o primeiro teorema. Toda sucessão constante, ela é convergente e ela converge para essa constante. Ou seja, o limite vai ser essa constante. Então vejamos um exemplo. Consideramos a nossa sucessão de termos geral V índice n igual a 5 para todo n pertencente a n, não é? Para todo número natural. Então, se formos calcular o limite de V índice n, fica limite de 5, não é? Então, fica limite de 5, V índice n igual a 5, e como 5 é uma constante, desculpa, então fica igual a 5. Então, vamos continuar. Teorema 2, unicidade de limite. O que é que diz este teorema? O limite de uma sucessão, quando existe, ela é único, ou seja, uma sucessão só pode ter um limite, não pode ter mais do que um limite. Teorema 3. Toda subsucessão de uma sucessão convergente também converge para o mesmo limite. O que quer dizer isso? Por exemplo, dado uma sucessão qualquer, não é? Se ela tem um limite de 2/3, então todas as subsucessões dessa sucessão também terá limite de 2/3. Ou seja, também converge para 2/3. Estão a entender? Ok, então vamos continuar com o teorema 4. Critério de convergência. O que é que diz esse teorema, aliás? Toda sucessão monótona e limitada, ela é convergente. Ou seja, dada uma sucessão qualquer, se conseguirmos provar que ela é monótona, crescente ou decrescente, não é? E provamos que ela é limitada, automaticamente, pelo teorema, concluímos o quê? Isso mesmo, concluímos que ela é convergente. Agora vejamos sucessões divergentes. O que são sucessões divergentes? Então, anteriormente vimos todas as que não são convergentes, mas vamos ver alguns casos de sucessões divergentes. Então, são sucessões cujo limite é mais infinito ou menos infinito, ou seja, nesse caso não são números reais, não é? Ou então quando tende para valores diferentes
para N par, para N ímpar, né? Você já conhece as expressões, desculpe, em que base menos 1, a expoente N, N mais 1, por exemplo, vai dividir em duas subseções, para N par e N ímpar. E normalmente pode tender para valores diferentes. Então, neste caso, também diremos que ela é divergente. Então, continuando, desculpem, vejamos agora uma sucessão divergente infinitamente grande positivo. Portanto, uma das sucessões divergentes. Então, uma sucessão do termo geral. O índice N é um infinitamente grande positivo quando o seu limite for mais infinito. Ou seja, se e somente se, para qualquer que seja o número real positivo L, não é? Existe uma ordem natural a partir da qual todos os termos da sucessão U índice N são maiores do que N. Né? Isto é, traduzindo agora em linguagem matemática, né? Então teremos limite de U índice N é igual a mais infinito, se só se, não é? Traduzido pelo símbolo de equivalência, para qualquer que seja o número real positivo. Então, para todo L maior que zero, existe uma ordem natural, esse P pertencente a N, N maior que P, então essa ordem natural, a partir da qual todos os termos da sucessão são maiores do que L para qualquer que seja N natural. Portanto, esta é a definição simbólica. Então, vejamos um exercício, né? Mostra que a sucessão de termos geral, o índice N é igual a 5N menos 9 sobre 4, é um infinitamente grande positivo. Ok? Eu vou vos dar 2 minutinhos para resolver esse exercício, depois vamos corrigir. Então, vamos lá. Ok, já fizeram? Ok, então fizemos a correção no quadro. Então, teremos a nossa sucessão, não é? De acordo com a definição, vamos pegar na parte final o índice N maior do que L para todo N pertencente a N, não é? Então, vamos pegar na nossa parte final o índice N maior que L para todo N natural, então, de acordo com a definição. Então, vamos substituir, portanto, sinal de equivalência, não é? Temos uma inequação, substituir o índice N pela sua expressão, que é 5N menos 9 sobre 4, maior do que L, não é? Equivalente de zero, não é? Neste caso, vamos manter 5N menos 9 no primeiro membro, fazer aqui o produto extracional, ficaremos então com 5N menos 9, maior que 4L, não é? Resolvendo a inequação em ordem a N, então fica 5N maior que 4L mais 9, o que fica, então, N maior que 4L mais 9 sobre 5. Foi esse o resultado que encontraram? Isso, boa, muito bem. Então, nesse caso, esse valor é o valor do quê? Para um dado P natural maior ou igual
a esse 4L mais 9 sobre 5. Portanto, esse vai ser um valor do P maior ou igual. Para um dado L qualquer, não é? Se substituímos, vai ter o número. Se o número for decimal, arredondamos, vamos ter o natural. Se for natural, consideramos esse natural. Por isso, vamos P maior ou igual. Então, essa seria a nossa ordem, a partir da qual todos os termos da seção seriam maior do que L. Então, continuando. Vejamos agora infinitamente grande e negativo. Uma outra sucessão divergente. Quando que uma sucessão diz infinitamente grande e negativo? Uma sucessão índice N é infinitamente grande e negativo quando o seu limite for igual a menos infinito. Ou seja, do mesmo modo, pela definição, se e somente se, para qualquer que seja um número natural, existe uma ordem a partir da qual todos os termos da sucessão menos o índice N, ou seja, o simétrico da sucessão índice N, são maiores que N. Isto é, em linguagem simbólica, também vamos ter que limite do índice N igual a menos índice N, se para todo L maior que zero, existe um P natural, ordem a partir da qual todos os termos de menos o índice N é maior do que L para qualquer que seja N pertencente a N. Então, vejamos o exercício. Mostra que a sucessão de termos geral, o índice N é igual a 12 menos 7N, é o infinitamente grande negativo. Portanto, esse exercício vai ficar como trabalho de casa. Portanto, basta ver o exemplo anterior que eu resolvi, né? Portanto, depois vamos chegar lá. Portanto, é fácil resolver esse exercício. Então, continuando, vamos agora infinitamente grande em módulo. Portanto, uma sucessão, o índice N diz infinitamente grande em módulo, quando o limite do módulo do índice N for mais infinito. Ou seja, para qualquer que seja um número real positivo, existe uma ordem a partir da qual todos os termos da sucessão módulo do índice N for maior que N. Ou seja, também em linguagem simbólica, não é? Como é que fica? Vejamos lá. Boa, isso mesmo. Então fica limite do módulo do índice N igual a mais infinito. Se para todo L maior que zero, existe P pertencente a N, para N maior que P, ou seja, existe uma ordem natural, a partir da qual todos os termos, módulo de um índice N, seja maior do que L, para qualquer que seja N natural. Agora vejamos um teorema que envolve infinitamente grande e infinitésimo que falamos na aula passada. Alguém está a lembrar quando que nós temos infinitésimo? Então vamos lá. Boa, isso mesmo. Então teremos um infinitésimo quando o limite for igual a zero. Isto mesmo. Boa. Então vamos ver que vocês estão a estudar. Isso, para continuar a estudar. Então vamos lá. Então, o inverso de um infinitamente grande é o infinitésimo e vice-versa. Ou seja, também o inverso do infinitésimo é o infinitamente grande. Então vejamos agora, em linguagem matemática, então teremos que, se o índice N tende para o infinito, então nesse caso mais infinito ou menos infinito, né? Então o seu inverso, 1 sobre o índice N, vai tender para zero. Ou seja, se for um infinitamente grande, o inverso será um infinitésimo para qualquer que seja o índice N diferente de zero. Por quê? Diferente de zero? Isso mesmo, porque o denominador de uma fração não pode ser zero. Para qualquer que seja natural. E se o índice N tende para zero, então o seu inverso tende para infinito, mais infinito ou menos infinito, né? Então, isso quer dizer, se é um infinitésimo, o seu inverso vai ser um infinitésimo, do mesmo modo para o índice N diferente de zero, para qualquer que seja N natural. Ok? Então, agora vamos ter uns exercícios que vai ficar como trabalho de casa. Então temos exercício 1, de acordo com o teorema critério de convergência. Alguém está a lembrar o que é que diz esse teorema? Diga lá. Isso mesmo. Toda sucessão que é monótona e ilimitada, ela é convergente. Então vamos provar que essa só, o índice N igual a 2N mais 5 sobre 3N menos 1, ela é convergente. Ou seja, então vamos provar que ela é
monótona, crescente ou decrescente, e que também ela é limitada. E logo, pelo teorema, vão concluir que ela é convergente. Um segundo exercício, tanto vamos mostrar, utilizando a definição de limite, que, tanto 2.1, que a som de n igual a n mais 11 sobre 3, ela é um infinito integrante positivo. 2.2, que a nossa som xn igual a 8 mais 5n vezes menos 1 elevado a n mais 1, é um infinito integrante em módulo. Já estamos praticamente no fim, não é? Mas antes de terminar, vamos fazer um resumo ou um síntese do que é que nós vimos hoje. Alguém é capaz de fazer o resumo hoje? Quem quer fazer? Isso, então vamos lá. Boa. Então o que é que vimos? Tanto, vimos hoje sucessão convergente. Vimos a sua definição, né? Vimos 4 teoremas, né, da sucessão convergente, né? Também falamos de sucessões divergentes. Vimos 3 casos: infinito integrante positivo, não é? Infinitamente grande negativo e infinitamente grande em módulo. E ficou 2 exercícios, 3 aliás, tem mais um antes, né? Que é para provar que uma som é infinitamente grande e negativo, já tinha ficado como exercício, e mais esses 2 últimos exercícios que vão fazer como trabalho de casa. E também não se esqueça que vocês têm a ficha também em casa, que foi dada pelos vossos professores, que também tem esses conteúdos, que também para pegar, para resolver. Termino assim, mais uma aula, aprender a estudar em casa. Gratos pela vossa atenção. Conto convosco na nossa próxima aula. E não se esqueçam de levar sempre as mãos com água e sabão e, acima de tudo, ficar em casa.